Bem-vindos, bem-vindos. Então, Luiz, seja franco, direto. Meditar dá trabalho? Meditar dá trabalho? Meditar dá trabalho. Precisa de disciplina, uma disciplina férrea, uma dedicação. Você precisa se purificar antes. Limpar o corpo, limpar as emoções, limpar a mente para poder meditar adequadamente. Você precisa ter um local especial para isso, intocável, inatingível para os demais. Você precisa se filiar a alguma ordem mística, a alguma seita. Estranho, né? Seita tem alguma coisa esquisita na palavra seita, né? Mas alguma ordem religiosa, alguma coisa assim. Você tem que seguir estritamente aquilo que aquela linha filosófica pensa, diz, apregou. Poxa vida. Então, nós temos o primeiro caso, né? Onde você segue realmente uma linha filosófica, uma escola, certo? Que tem suas regras, que tem as suas imposições, que tem as suas exigências. Se você não seguir, você não faz parte daquilo. Muito simples. Você tem que ir para um retiro uma vez por semana, uma vez por mês, durante uma semana. A cada 3 meses você tem que ficar uma semana em retiro. Você tem que passar um mês, você tem que participar daquela congregação, daquele grupo. Você tem que se resumir àquele grupo, você tem que ter práticas ascéticas, você tem que... Nós temos essa linha. Está disponível, não é algo assim tão comum, mas um pouco de pesquisa, um pouco de dedicação você encontra e com um pouco de persistência você consegue entrar numa linha dessas, né? Numa escola dessas. Legal. E aí você segue o que eles apregou, não há o que discutir. E há um conjunto organizado de ideias, de conceitos, de práticas, você segue aquilo. Senão você cai fora. Simples. Legal. Por outro lado, nós temos uma infinidade de mestres, mentores e professores e escolas mais ou menos abertas, grupos de estudo e coisas assim, de pessoas dedicadas à meditação, dedicadas à iluminação, dedicadas ao despertar. E dentro dessa infinidade nós temos aquelas mais rígidas e aquelas mais tranquilas, mais abertas, né? Mais flexíveis. E aí a gente pode se encaixar dentro de qualquer uma dessas aí, daquela que nos atende melhor, aquela com a qual nós temos mais afinidade, e aí a gente pode prosseguir. Legal. Dentro dessas aí nós temos coisas muito exigentes e pouco exigentes, né? Bem amplo. Agora, você é um lobo solitário. Você não tem matilha. Você tem a sua vida e você não quer abrir mão da sua vida para entrar numa sanga, para entrar numa escola, para seguir um guru, para se mudar para a Índia, para o Tibete ou alguma coisa assim. Você não simpatiza com o professor de yoga, com o professor de meditação, com o mestre, ou suposto guru. Mas você sabe que meditar é bom. Você sabe que meditar é importante. Como é que você resolve isso, né? Porque aí você tem acesso a algumas informações daqueles grupos mais organizados, você tem acesso a uma infinidade de informações daqueles grupos de organizados a desorganizados, e a gente fica perdido. A gente fica perdido nesse meio, né? Será que o que eu estou fazendo está correto? Será que se um guru, um mestre vier me avaliar, ele vai dar ok, dar o joinha ali, né?
Será que eu estou dentro do padrão? Então surgem esses questionamentos. A gente se vê perdido no meio disso tudo. E como diz aquela placa que a gente encontra nas estradas de vez em quando, na dúvida não ultrapasse, na dúvida as pessoas não meditam. Basicamente isso, as pessoas desistem. Vai que eu estou fazendo errado, vai que não é assim, vai que... daí que eu não... Então a pessoa desiste. Legal. Ou então você encontra um bom texto, uma boa orientação, e ele diz que você tem que ser disciplinado, você tem que ser rigoroso, você tem que ter foco, você tem que ter isso, tem aquilo, e você se depara com aquilo tudo e você vê que você não tem nada daquilo. Então, meditação não é para mim, meditação não serve, eu não vou conseguir meditar. Então a gente tem que começar a ser mais racional. A gente tem que ponderar adequadamente essa gama de informações, essa gama de situações, e a gente tem que se colocar dentro de um ritmo que seja adequado a você mesmo, né? Aos lobos solitários. Vejam, a disciplina que tanto é apregoada, né, é um dos fatores assim, que mais se vê, né, comumente. Uma disciplina na meditação, no horário, no local, na técnica, na prática e tudo mais. Essa disciplina, para quem está chegando, é complicada. Ela é difícil, ela é fonte de conflito. Você senta para meditar e você tem que ficar 15 minutos, mas você não consegue ficar 15 minutos. Você tem que ficar 30 minutos, você não consegue. Você tem que ficar com a coluna reta, mas você senta a coluna cede. Você tem que ter um foco, mas a sua cabeça não para. Você descobre que a sua cabeça não para nunca. Né? Como é que eu vou silenciar pensamentos se eu nunca paro de pensar? É uma loucura aqui dentro. Vozes na minha cabeça, então, né? Fichinha. O que a gente pode, né? Como que a gente pode orientar as pessoas nesse sentido? Porque se a gente for levar muito a sério isso, o número de pessoas que realmente medita é mínimo. O número de pessoas que realmente se dedica, que tem disciplina, que tem autocontrole, organização e tudo, puxa, quase nada. Só que essas pessoas estão despertando. E se você está despertando, assistindo vídeos como esse e outros tantos, que nós temos bons vídeos na internet, bons orientadores, bons youtubers falando sobre o assunto, você tem que meditar. É inevitável meditar. Despertar sem meditar é sofrimento. Basicamente sofrimento. É incomodação, é conflito, é dificuldade, é tristeza. É uma vida muito difícil. Muito mais difícil do que quem está no sono. Muito mais. Porque quem está no sono, quem ainda não despertou o suficiente, todo mundo está desperto. Tire da sua cabeça que apenas alguns eleitos estão despertos. Todos nós estamos despertos. Apenas a maioria está num nível muito baixo de despertar, né? Quase nada, e aí a gente fala que está no sono. Alguns falam de uma maneira preconceituosa, o que não é legal. Então, para os que estão no sono, não tem problema. Eles são como uma folha, o vento sopra para cá, para alegria, fica feliz. Sopra para cá, para tristeza, fica triste. E felicidade, tristeza. Estagnação, felicidade, tristeza. E as pessoas ficam nisso. Mas quando você está despertando, atingindo um pouquinho mais de despertar, quando você começa a se perceber, quando você começa a perceber a realidade de uma maneira diferente, olhar para essa realidade de uma maneira diferente, você vai ter que meditar. Você pode estudar, você pode ler, você pode pesquisar, você pode debater, você pode racionalizar muita coisa, e é importante, é necessário, mas você tem que meditar.
uma vez, 2 vezes, 3 vezes ao dia, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Você tem que meditar, é fundamental. A meditação vai te dar uma base, vai te dar uma tranquilidade, vai te trazer uma estabilidade para lidar com toda essa gama de informações novas que o despertar traz. Sem essa base, sem essa estabilidade, gente, o sofrimento é o que mais se vê. E do sofrimento para a doença é um passo. Doenças neuróticas, doenças emocionais, doenças mentais, as mais variadas, e tudo por aí vai, e doenças físicas. Não tem jeito. A gente perde uma oportunidade fantástica. A gente perde uma oportunidade fantástica. Vejam, testemunho de uma pessoa que já passou por muitas fases nesse caminho. Né? Meditar não exige disciplina, meditar não exige foco, concentração, rigor, não exige purificação de corpo, de emoções, de pensamentos, de ideias, de conceitos. Não. Nada disso. Se você vai esperar que todas essas condições se estabeleçam em você para ir você meditar, quem sabe daqui a umas 50 vidas, 60, as encarnações lá para frente você consegue. Isso eu estou falando para aquela maioria, né? Não para aqueles poucos que conseguem entrar numa escola, numa linha filosófica, alguma coisa assim. Né? Que aí tem as suas rigidezes, como eu falei no começo do vídeo. Mas, para a maioria, creio-me, é muito simples. Toda a dificuldade, toda a exigência, todos os critérios, toda a disciplina, tudo, a técnica, tudo isso é a mente. Tudo isso é a nossa mente. A nossa mente que observa a meditação, que lê sobre a meditação, que pondera sobre e resolve. Não, é importante, é útil, eu preciso meditar. Só que aí a mente quer meditar com a mente ativa, com a mente funcionando. Do mesmo jeito que antes, é claro, porque a mente é a última a dormir e a primeira a acordar. Você vai meditar e a mente vai querer estar lá, no controle, de posse, controlando, organizando. Né? Então, meditar leva você além da mente. E quando a mente percebe isso, o processo de autossabotagem é muito natural. Postura, hora, quantidade disso, aquilo, e não posso, não sei o que, blá, blá, blá. E tudo isso vem à tona e tudo isso faz com que você saia pela tangente e desista de meditar. Não, meditar não funciona, não é pra mim, não dá. Então, o meditar, seja qual for a técnica meditativa que você queira, né, a gente pode dividir naqueles grandes grupos, né, concentração ou atenção, e aí nós temos centenas de técnicas. É muito simples. Não há regras, não há nada que você possa dizer. É mental. Mental. Você senta e você executa a técnica. Ponto. Ou você executa a técnica caminhando, ou deitado, de joelhos, não importa. Você executa a técnica. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Você executa a técnica. E ao executar a técnica, e estando despertando nesses momentos, você vai se ajustando, você vai se adaptando. Você vai perceber que a sua coluna está dobrada. Mas a sua coluna não está dobrada só na hora da meditação, você anda assim o tempo todo. É que nem uma tartaruguinha. É? Você vai perceber que você não para de pensar. Mas isso não é a técnica. Isso é a sua mente que está sempre pensando. Então você precisa usar a sua mente adequadamente, para ir se adaptando. Se a técnica exige que você faça 15 minutos e você não consegue, o que você faz? Você briga com a técnica, você diz que não funciona, que você não consegue? Não.
Por que eu não consigo ficar 15 minutos executando essa técnica? Por que eu fico questionando se está certo, se não está certo, se isso, se aquilo, blá, 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 blá. Você precisa usar sua mente para que ela serve realmente. Né? Identificou? Corrija. Eu citei no outro vídeo, né? O ON, que é uma meditação fantástica, uma técnica assim das melhores. Aí você senta lá, arruma tudo, né? Bonitinho. On, 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 on. A sua mente não vai perdoar. Que história é essa de que é isso? Aí você cai naquele né? Aquele cantado, né? A sua mente não vai perdoar. Você está meditando ou você está treinando para ser cantor de ópera? Que é isso? Mas aí, você tem que aproveitar isso, e observar, e questionar, e se adaptar. Tem alguma coisa errada com o como tem alguma coisa errada com o Tem, claro que tem. E aí você usa a sua mente para solucionar. Para você entender que é às vezes mais no odo, às vezes mais no M, às vezes mais longo, às vezes mais curto. Às vezes faz vibrar todo o seu corpo. E aí você vai ajustando. E aí você vai entrando na técnica. Porque não dá para esperar que você, que nunca meditou, que nunca teve disciplina, que nunca fez nada disso, em 2 ou 3 vezes você resolva tudo e você top of the top. Somente sabotando. Tudo bem, se você passa um ano repetindo tem alguma coisa errada também. Você está sendo condescendente demais com você. Então a gente tem que buscar um equilíbrio. Buda já falava isso, né? Caminho do meio, equilíbrio. E através desse equilíbrio a gente consegue avançar, a gente consegue prosseguir. E aí, muitas daquelas exigências, muitas daquelas coisas que são tão horríveis no começo, elas se tornam naturais. Porque você vai desenvolver uma moralidade diferente, porque você está despertando. Não é a técnica que faz você desenvolver moral, ética, bons costumes. Não. É porque você está despertando. A meditação te dá estabilidade para você se questionar, para você se observar, para você se gerenciar. Então, muitas das coisas que aquelas escolas mais regradas e mais exigentes pedem se desenvolvem de forma natural à medida que você avança na meditação. Porque, como eu disse, a meditação vai dar estabilidade para você, a partir da qual você consegue colocar em prática o seu despertar. E para isso, nós precisamos dessas orientações, nós precisamos buscar, precisamos de boas fontes, precisamos selecionar as fontes. Encontrei um livro aqui, maravilha das maravilhas. Quem é o autor? O que ele escreveu? Quanto ele escreveu? Para quem ele escreveu? Em que época ele escreveu? Qual a abordagem dele? A gente precisa ser criterioso. Tem muita literatura, mas tem muita coisa ruim. Preciso separar. Porque às vezes você está num bom caminho, você acessa uma informação indevida e você se desvia. E aí todo o esforço se perde. Ou fica em stand-by, né? Fica parado, esperando você voltar para o caminho correto. Então é importante que a gente busque mais informações, certo? Só meditar, como eu falei em outro vídeo antigo, não é suficiente. Só ayahuasca não é suficiente. Não. Há muito trabalho a ser feito.
mental, emocional, fisicamente. Certo? E através desse gerenciamento, através desse portar-se adequadamente a cada momento, quando você percebe que a sua coluna está muito assim, você vai se questionar, tá? Mas é só na meditação ou é no dia a dia? Aí você vê que é o dia a dia que você anda assim. Você vai ter que fazer algum exercício, você vai ter que fazer uma massagem, um pilates, você vai ter que estar mais consciente do seu corpo, essa parte de sinestese, para você poder corrigir. Para que você, na hora que você vai meditar, você realmente consiga ficar com a coluna adequada. Né? Não cair. Então, meditação não é aquela pílula dourada, aquela coisa fantástica, maravilhosa, que simplesmente você chega lá e pronto, você recebe todas as benesses, você tem os saltos quânticos maravilhosos. Não, tem trabalho envolvido. Mas não é um trabalho que cansa, que desgasta, que incomoda. É um trabalho que a gente começa a fazer e a gente começa a sentir as mudanças, perceber essas coisas todas, e a gente percebe que não é mais trabalho. Olhar como trabalho, olhar como disciplina não está correto. Porque é uma alegria executar uma técnica meditativa. Certo, pessoal? Até a próxima.